No nosso café filosófico nós temos hoje, com mais de 1 ano e meio de edições, a presença do querido amigo que vai apresentar hoje o café para vocês, Railton Nascimento. Por gentileza, grande filósofo, goiano, um grande amigo. E o Railton vai convidar os grandes palestrantes de hoje que têm uma história dessas que não são feitas com o tempo de vida individual. Algumas pessoas, quando nascem e quando morrem no corpo, também parecem morrer seu nome. Outras vão além da sua vida íntima, valiosamente íntima, mas adquirem uma outra dimensão, cuja história não é medida pela vida privada, mas pela política, pela vida de uma história além do pessoal, também chamada de vida pública. E essas pessoas, quando plantam suas palavras e seus gestos, estes são colhidos ao longo de décadas e, quem sabe, séculos. Essa é a história feita de pessoas que marcaram pelo trabalho e continuam existindo para além da sua própria existência. Queridos, com vocês, Railton Nascimento apresentando este café, e no próximo café eu estarei aqui também com esse novo tema. Muito obrigado a vocês e um excelente bom café para vocês. Quero convidar então o ex-prefeito de Goiânia, professor, sociólogo, advogado, Pedro Wilson. Vou convidar agora o nosso grande amigo José Carlos Avelino. Dispenso mais apresentações, vocês estão aí com o livro dele nas mãos, que é exatamente quem está lançando hoje o livro Desesquecimentos. Avelino. Meus queridos, minhas queridas, que bom tê-los aqui conosco. Quando o Avelino me disse, certa vez, da sua pretensão de publicar esse livro, eu fui um dos grandes apoiadores, incentivadores, porque eu tenho um maior interesse por essa época. Embora eu tenha nascido em 1974, eu nasci já no governo do presidente Arastazzu Médici, época maravilhosa, né? Eu nasci quando muita gente estava morrendo em condições das piores possíveis. Eu tenho o maior interesse por essa área, tenho uma grande admiração pela trajetória do Avelino, então eu e outros amigos incentivamos, sempre dissemos para eles, publicar isso aí, contar essa história para gerações futuras, para gerações mais jovens que não conhecem. A gente tem a sensação de que a ditadura, eu tenho alunos secundaristas, muitos deles pensam que a ditadura aconteceu há 300 anos atrás. Enfim, essa história é muito mal contada, né? Então, eu fui um dos entusiastas do lançamento desse livro, e quando eu comecei a ler, primeiro o título, né, do livro, Desesquecimento. Aí logo eu disse, é um platônico mesmo, né? Anamnese, desesquecimento, negar o esquecimento. E aí eu comecei a ler o livro e não parei. Eu fui até o final, e foi interessante, porque quando eu cheguei lá no final, onde o Avelino discute a liberdade, de repente, eu estou aqui lendo liberdade, e aí aparece uma página em branco. E aí eu continuo lendo o tema da liberdade, outra página em branco. Eu disse, o que tem a ver essas páginas em branco? Será que isso é proposital? É desesquecimento? Eu até liguei para o Avelino, o que é? Ele disse, não, isso é erro gráfico mesmo. Meu livro era erro gráfico. Mas enfim, aí eu peguei um outro livro e aí eu pensei, o que falar aqui diante desses relatos tão profundos? Aí eu me remeti a Hannah Arendt. Eu penso que não dá para dizer outra coisa senão aqui algumas citações da Hannah Arendt, alguns comentários da Hannah Arendt. E aí eu basicamente vou fazer algumas citações aqui a partir de 2 obras dela, O que é Política e Entre o Passado e o Futuro. Tá? E o tema é censura e ditadura no Brasil, então eu já começo citando a Hannah Arendt na obra O que é Política.
página 38. Para a pergunta sobre o sentido da política, existe uma pergunta tão simples e tão concludente em si, que se poderia achar outras dispensáveis por completo. Tal pergunta é: o sentido da política é a liberdade? Essa citação me remeteu imediatamente ao ato institucional número 5, porque me parece que foi aí efetivamente que a ditadura se mostrou como ditadura. Porque antes aquele discursinho de revolução, que veio acabar com a anarquia, com a bagunça que estava estabelecida no país, com o perigo do comunismo, etc. e tal. Mas a ditadura revela realmente o seu propósito, a que ela veio em 13 de dezembro de 1968. Depois desse ano emblemático, que é o ano de 68, e o Avelino narra pra gente, ele deve comentar aqui, que em 68, quando a ditadura matou o primeiro estudante secundarista, que foi o Edson Luiz, o Avelino discursou no velório do Edson Luiz, que culminou, como todos sabem, na passeata dos 100 mil, e foi um ano de muita contestação contra a ditadura. E aí a ditadura mostrou a sua natureza, mostrou o seu propósito. E aí eu quero só citar aqui algumas partes aqui do ato institucional número 5. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo e adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional. Aí algumas partes que eu negritei do ato: o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Enfim, fechou o Congresso, fechou o Parlamento. O Poder Legislativo foi amordaçado. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. O Poder Executivo arroga o direito de legislar sobre qualquer matéria, de intervir nos municípios. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo próprio Presidente da República. Acabou o direito de votar. Suspendeu os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. A suspensão de todos os direitos políticos. A suspensão do direito político de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Proibição de atividade ou manifestação sobre o assunto de segurança. Liberdade vigiada. Proibição de frequentar determinados lugares. Declínio determinado. Domicílio determinado. O ato de decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. O Poder Judiciário também. Chega lá, o ato institucional número 5. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais, vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade dos magistrados. Mediante o decreto, demitir, remover, aposentar ou por disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas nesse artigo, referindo-se aos magistrados. Decretar o estado de sítio, a suspensão do direito, né, e da garantia de habeas corpus, certo? Então, a reflexão que se faz imediatamente é essa: a política efetivamente autêntica, sem liberdade? A ditadura mostrou, então, a que veio e mostrou-se como ditadura. E aí, eu venho refletindo a partir daí. Compreender política sem liberdade, liberdade sem política, é uma visão distorcida de ambos os conceitos. Então, o que havia no Brasil não era mais uma atividade autêntica da política, mas uma distorção disso, uma vez que a liberdade foi completamente cessada. A liberdade é uma manifestação do homem no espaço público, mediado pela ação e pela linguagem, e não no espaço privado. Então a liberdade, ela se faz no espaço público, e o uso da liberdade se faz
através do discurso, da linguagem e da ação propriamente dita. Sem a garantia de um espaço público e sem a garantia do exercício público dessa liberdade, não há política. Não é possível, então, admitir e conceber a ação privada da liberdade. Pois a liberdade, enquanto tal, deve ser livre para manifestar-se. Reprimir essa liberdade é o homicídio da própria política. Então, o que aconteceu no Brasil foi o homicídio da política, o homicídio do legítimo direito dos brasileiros de definirem os rumos da vida dos seus municípios, estados, do seu país. Portanto, numa ditadura, a prática política é inevitavelmente distorcida, porque ela priva a liberdade. O espaço público só pode ser reconhecido como um espaço de indivíduos plurais e livres. Livres para dizer, livres para, então, discursar e agir. Quando o pensamento único, foi o que aconteceu a partir de 64, aqui, e tantas outras experiências na nossa história, e de alguma maneira ainda hoje nós percebemos isso, de maneira clara ou velada, que quando a verdade única é imposta a todos, impede que os indivíduos plurais tomem o uso público da palavra para exercer suas posições e agir. Não há, então, política. Há, de fato, ditadura. Não havia política durante a ditadura, havia ditadura. Não era revolução, regime ou qualquer eufemismo que se tentou colocar e que alguns tentam colocar até hoje. Era ditadura, ditadura e ditadura. Esse é o nome. E quem pactou com isso, pactou com uma falsa política, com a tirania instituída e instaurada no Brasil. É preciso dizer isso. Todos quantos pactuaram com isso, pactuaram com a falsa política. A liberdade exercida na prática política, nos espaços públicos, não é uma liberdade abstrata, do tipo do mundo das ideias, mas uma liberdade própria do mundo fenomênico, que se faz nas relações cotidianas e nas relações políticas que nós estabelecemos no dia a dia. E aí eu cito a Hannah Arendt no Entre o Passado e o Futuro. A liberdade que encontra na pluralidade sua expressão tem constituição no mundo político, onde ocorrem os negócios humanos, de modo que uma liberdade apenas teórica não é capaz de habitar a ação, pois esta se dá no mundo fenomênico, especialmente no seu campo original, o âmbito da política. Então, após compreendermos que o campo próprio da liberdade é o da política, percebemos que os homens vivem no espaço público, que é essencialmente político. É um espaço plural, que exige uma prática fundada no discurso e na ação. Fatos que não podem existir sem a liberdade. Portanto, é importante ressaltar: política e liberdade estão identificados no uso dos espaços públicos, através da ação e do discurso. Política e liberdade estão identificados. Não há um sem o outro. A política, o espaço dito público para a sua realização, que não são acolhedores da pluralidade, da diversidade de ideias e da liberdade, é, portanto, uma falsa política. E aí uma citação da obra Entre o Passado e o Futuro. O campo em que a liberdade sempre foi conhecida não é como um problema, é claro, mas como um fato da vida cotidiana. É o âmbito da política. E mesmo hoje em dia, quer o saibamos ou não, devemos ter sempre isso em mente ao falarmos do problema da liberdade, o problema da política e o fato de um homem ser dotado de ação. Pois ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas coisas que não poderiam sequer se conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade. A liberdade é o que possibilita aos homens viverem politicamente. Ela seria, como diz a Hannah Arendt, a razão de ser da própria política. É a liberdade e o seu domínio
de experiência, que é a própria ação. A ação de natureza política que expressa a liberdade é, então, aquela que traz em si a pluralidade e a necessidade de espaço público para aparecer. E não aquela ação que se esconde em porões, em cúpulas detentoras de uma verdade que não pode ser questionada, debatida ou até mesmo combatida. Essa é uma falsa política. Sem o âmbito público, politicamente assegurado, falta a liberdade, o espaço concreto onde ela possa aparecer. De tal maneira que sem esse espaço, podemos encontrar liberdade em qualquer outro lugar, nas mentes e nos corações humanos, menos onde ela faz a diferença para a coexistência plural dos homens, menos onde ela pode significar suas ações, mudanças, participações, contestações que garantem a eles, os homens, a possibilidade do bem efetivamente público e não privado dos interesses arbitrários de cúpulas. E hoje, aí eu termino essas provocações, na verdade, para passar a palavra aqui para os nossos dois convidados, eu termino lançando uma pergunta para vocês e já para os dois. Na verdade, uma pergunta que é um conjunto de perguntas. E hoje, a política tal a concebemos, traz intrinsecamente o elemento da liberdade? Os espaços públicos são garantidos e nele a ação e o discurso são garantidos a todos quantos quiserem? Ou ainda vivemos uma política distorcida que estabelece a sensação da liberdade, mas na verdade é inimiga da liberdade, da ação exercida por indivíduos plurais, do debate, do dissenso e da construção de verdadeiros consensos que tenham em sua base um interesse verdadeiramente público. Eu passo a palavra para o querido e ilustre professor Pedro Wilson. O Railton fez uma subversão, lembrando do tempo passado e olhando para o futuro, a memória dele já esvaeceu de meia hora para cá, que nós combinamos do professor Avelino falar primeiro. Ele me passou a palavra, o político mandar a palavra, ele não é bom. Mas eu gostaria de passar para o professor Avelino, ele é o autor, eu apenas fiz uma apresentação com muito gosto, na altura de um desses documentos que já está na nossa história, que é importante, né? A história ser registrada. Ele busca uma palavra que aparentemente pode ser até contraditória: desaquecimento. O que significa desaquecer? Mas eu passo a palavra e depois falarei. Mas antes vou contar aqui uma historinha rápida para o Railton. A questão da liberdade, aproveitar para convidar, em nome da nossa professora ali, dia 10 tem um debate lá no Teatro Inacabado, dia 10 de manhã. E eu vou lembrar que lá em 68 assisti a uma peça de Milor Fernandes, Liberdade, 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 do Milor com Fernanda Montenegro e Fernando Torres, que foi seu marido. E justamente por causa do ato sonoro do meu ciclo, que foi editado no dia da minha formatura em Ciências Sociais, o reitor tentou suspender a formatura, nós não aceitamos, então ele pediu os discursos para fazer a censura e nós também não entregamos os discursos e fizemos sitiado lá na Faculdade de Educação. Mas então essa questão da liberdade, então a gente ficava sempre esperando que alguém interferisse. E aí o documento mais extraordinário sobre liberdade, que combate a tortura até hoje, é um documento lá da Inglaterra, de 1215, quando se instituiu lá o habeas corpus. O habeas corpus é um documento tão poderoso, tão revolucionário, que é o habeas corpus? É ter o corpo livre, mesmo preso. O que significa o corpo livre mesmo preso? O corpo do outro
é uma das desgraças da nossa civilização, que usa ela inclusive para justificar, né, a defesa da democracia e da liberdade, que é a tortura. Quer dizer, você estando preso, você pode estar preso porque você cometeu um ato ilegal ou contra os princípios, mas você não pode ser atingido no seu corpo. Então o habeas corpus foi um dos documentos mais revolucionários e continua sendo, na medida que é desacatado diariamente nas nossas delegacias, nas nossas casas, porque há tortura de agente de Estado, mas também há tortura, né, nas relações familiares, escolares, né, sociais, políticas, partidárias. Então, nesse sentido, eu não quero roubar aqui o habeas corpus. Então, lembro aqui de uma atividade política, né? Em 1950, estava havendo candidatura aqui do PSD e da UDN. E a UDN foi lá em Niquelândia, o Alfredo Nassa, a turma da UDN. Chegou lá, a turma do PSD, do Pedro Vico, mandou prender os líderes da UDN para não ter o comício. Aí o pessoal chegou, só que vai ter o comício, como é que fala? Aí chamou um advogado novo, e o advogado novo vai lá e faz um pedido para soltar ele. Disse, não, mas eu não sei nada. Não, vai lá, então como é que nós vamos fazer? Viajamos aqui, 1 dia e meio aqui para chegar em Niquelândia, né? Aí ele foi falar com o juiz, que naquele tempo era juiz de paz. Aí o juiz disse, ó, então faz uma petição para mim, eu vou olhar. Eles mandaram prender mesmo, é ilegal, então vou soltar. Mas você tem que fazer um pedido. Aí o advogado, depois foi secretário de Segurança Pública, Mauro Borges, e ele pegou e fez a petição ao juiz da paz. Aí o juiz pegou e despachou favorável, mas chamou ele de lado e falou assim, ó, você está começando a advocacia, eu sei que você quis pedir foi outra coisa, mas cuidado quando você faz a petição, porque eu percebi inclusive que você é muito católico, porque ao invés de pedir habeas corpus, você pediu o Corpus Christi. E como eu sou muito católico também, vou livrar, mas seu cuidado que lá na frente você vai acabar condenando o seu constituinte. Verdade ou mentira? Né? O que é a história? Eu estou tomando tempo e já estou aqui há mais de 3 minutos, então eu vou falando, depois você fala, Avelino. Depois você me censura. Então esse fato, como aquele do coronel, eu quero pegar uma raiz. A raiz do livro do Avelino é a raiz da liberdade. Falou bem aqui o professor Raildo, eu saúdo, peço passagem, e ao café aqui que traz para nós essa possibilidade, mesmo com as luzes desaparecidas. Aliás, luz, né, também significa, né, como aquele brasileiro que chegou em Paris e o pessoal falava assim, mas falaram que Paris era a cidade das luzes, cidade de luz, né? Mas está muito bem iluminada aqui a Avenida Campos Elíseos, né? Champs-Élysées, Paris chama cidade de luz, não é por causa da iluminação, é por causa do iluminismo, da ciência, da liberdade, da luta da Revolução Francesa. Às vezes a gente confunde a história, mas o Avelino não confunde a história, ele está dentro da história. Sonho de todo mundo que está aqui, muitos aqui, foram até alunos meus, sonho de ir para a universidade e tomar consciência dessa América Latina. Nós estamos nos anos 60, há uma ebulição na América Latina, e a juventude coloca seu coração, sua mente, suas pernas, seus pés, sua cabeça, seus braços, no sentido de buscar uma sociedade mais livre e solidária, com vários nomes. E essa juventude vai para a universidade e questiona, e contesta, e protesta. A juventude, como Avelino, dá um passo adiante além do protesto. Ele vai à luta. Chega um momento, com o ato adicional número 5,
fechou-se. Né? Aliás, um escritor brasileiro escreveu um bonito livro que nós devemos reler, o ano que não terminou, 1968, por causa do Ato Nacional número 5, que se instalou no Brasil, né, um regime de terror, um regime de censura, de tortura, e por isso nós estamos lutando até hoje para resgatar essa verdade brasileira. Tem muita gente que acha ruim. Você ainda fica aí mexendo com esse negócio de comitê da verdade, de comissão da verdade, de buscar localizar os mortos desaparecidos. Vocês já deviam abandonar isso. A sociedade está consolidada, a democracia no Brasil. Por quê? Mas o Avelino escreveu um livro ao longo da história. Ele publicou ele agora, recentemente. Mas esse livro foi escrito e reescrito várias vezes. Como dirigente, filósofo, sociólogo, pensador. E esse jovem Avelino, né, resolve ir à luta. E abandona a universidade, abandona a família e se joga de corpo e alma para buscar essa democracia que nós temos hoje. Tem muita gente que não sabe por que nós temos democracia hoje. Aliás, inventaram até, o senhor Carlos sabe, inventaram a moral cívica. Quem passou pela moral cívica? Estudo dos problemas brasileiros. Relatório Miramar, relatório Rockefeller, que passava e dizia o que eles queriam da universidade. Quer dizer, o processo de censura, de tortura, de esquecimento foi extraordinário. E a colaboração do professor Avelino, um fluminense, um carioca, né, e hoje goiano, mais do que muitos goianos, resolve ir para Goiás, depois de ter ido para a Europa, para a França, e de ter lutado, sido preso, atirado, torturado. Mas o Avelino, até esse dia, num depoimento da universidade, ele parece que tem medo até de dizer que foi torturado. É verdade que tem nós, alguns que participamos da luta contra a ditadura, tem alguns que exageram, né? Esses dias, num debate por aí, começou a falar até das pessoas que estavam em Goiânia na época da ditadura. Eu disse, olha, que me sabe, que eu conheça, eles não vieram nessa época aqui. Então não precisa. A história verdadeira já é extraordinária no sentido da negação da verdade. Então o Avelino vai à luta, sofre todos os rigores que todos passaram, né? Mais ainda, né? Mais importante, que ele tinha consciência do que ele tinha feito, que ele estava fazendo, que ele queria fazer. Então mergulha na luta, depois num jogo de azar é atirado, preso, jogado no hospital, na prisão, no processo, aliás, aqueles processos kafkianos, que nunca acaba, de cheio de depoimento, e um dia menos esperado ele é libertado. Ele mesmo assustou, a família assustou. Será que eu vou sair mesmo? Porque uma das coisas extraordinárias durante a luta contra a ditadura foi a solidariedade da família. Às vezes a família que não adotava a ideia daquele filho, daquele irmão, daquele pai, mas era solidário. Aquela solidariedade humana que não perguntava por quê, mas estava solidário para que a pessoa tivesse vida e vida vivida. E aí, saindo, o que eu vou fazer? Se ele não esqueceu nada ali dentro, saindo, para onde que ele iria? Porque muitos saíram da cadeia e eles avisavam lá nas prisões: olha, se você voltar aqui, você não tem a segunda chance. E o Avelino comunica a família, não vai em casa, encontra a família no centro do Rio e resolve fazer uma outra aventura, de continuar a luta em outros lugares.
vai para o sul do país, Chile, vai embora, torna-se exilado. Mas lá ele continua a estudar o Brasil, lá ele continua a manifestar a luta em favor da liberdade, a luta em favor da democracia. Porque agora se arranjou, inclusive, teóricos, grandes jornalões do Brasil, de que nós fizemos um consentimento entre militares e civis para estabelecer a democracia no Brasil. É verdade que o Golbery criou a famosa teoria, né, ainda vitoriosa, a abertura lenta, gradual, né? Mas quem tem mais alguns anos que o Railton sabe que havia movimentos na sociedade brasileira, direitos humanos, igreja libertária, movimentos sindicais, menos partidos clandestinos, menos estudantes massacrados, intelectuais, cantores proibidos, como Chico Buarque teve que mudar até de nome para escrever, né? Apesar de você, a grande música de 73, que ele diz: apesar de você, ditadura, amanhã há de ser. Quando ele foi embora para a Itália, ele começou o nome Juninho da Adelaide. E muitos, Caetano, Gil, foi mandado para Londres. O que significa isso? Então, o que eu quero trazer aqui é que esse depoimento do professor José Carlos Avelino nos remete a essa memória, e que nós temos que ter lembrança da história, nós temos que ter lembrança do passado para compreender o melhor, e por isso que o livro dele, e eu sei que ele várias vezes pensou em não publicar. Mas será que eu não estou me expondo? Será que é esse o valor que tem? Que a melhor coisa é alguém escrever. Aliás, já teve até gente que disse para esquecer o que escreveu. É dado o direito da gente até mudar, mas se você escreveu, você tem que saber que você escreveu. Mudar não tem problema, mas tem que justificar. E o Avelino veio para Goiânia, se associou conosco na Universidade Católica, na Universidade Federal, no movimento de professor, no movimento social, e se transformou num intelectual, um homem que pensa, critica, propõe. E esse livro dele, esse depoimento histórico, nos soma conosco essa luta pela verdade. Aí pergunta, mas não é melhor esquecer? Ele fala que não. E a história, se a gente pegar ao longo da história, a gente acha que é melhor não esquecer. Não vou nem usar a frase, que é uma frase comum por aí, e quem esquece a história pode repetir. Há uns 10 anos atrás no Brasil se fez uma pesquisa e teve muita gente que estava reclamando que era melhor ter voltado à ditadura. Porque se a gente não lembra dos valores básicos da sociedade que a gente luta, valores da ética, valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da dignidade, do respeito, valor da liberdade, você escrever, porque o ato que o Avelino escreve, ele coloca a prova. Alguém poderia chegar e dizer: você não está falando a verdade. Aliás, o Exército Brasileiro, há uns 8 anos atrás, tentou publicar um livro. Não tiveram nem coragem de publicar o livro, e o livro é conhecido aí como um livro escondido, um livro, usando até uma expressão que hoje pode cair, né, no politicamente incorreto, livro negro. Então, nós estamos lutando para que a verdade sobressaia. E o Avelino contribui nos albores do século XXI com essa obra dele, né, em que ele nos apela. Não esquecer, lembrar. Desesquecer não significa mais uma vez esquecer, mas lembrar do passado, não para ficar no passado, mas aprender com o passado, para nós construirmos uma democracia
mais e melhor para todos nós. Esse é o desafio. É por isso que ele continua, na sua maneira simples, né? Aqui com o seu filho Theo ali escondidinho, registrando. Depois será submetido à mesa a censura para editar o filme do Café. Então o que eu quero trazer aqui é que é a importância desses homens, que às vezes não estão aí nos jornais, não estão nas fotografias, mas têm um compromisso com a verdade histórica. E assim ele contribui. Nesse momento do Brasil, o livro dele aumenta para nós a sua contribuição, na medida que todos nós estamos lutando. Eu mesmo digo e tento participado muito, ninguém está pensando no revanche, na vingança pessoal. Aliás, tem muitas famílias ainda profundamente sofredoras, né? Dos filhos desaparecidos aqui em Goiás. Lembrar do Marco Antônio, lembrar aqui do Ismael, lembrar do Onestino, meu amigo, companheiro, né? Lembrar de outros, Zé Porfírio, grande líder camponês, ninguém lembra mais dele, nem lembra que ele foi deputado, nem lembra que ele enfrentou mundos e fundos dos anos 40, 50 e 60, na luta das terras devolutas, que era a terra devoluta do Estado, mas que os grileiros e aqueles que dominavam o Estado entregavam de mão crassa. Por isso que às vezes o Leo Hoberman, um grande economista americano, ele fala assim, né, conversando com 2, 3 meninos, perguntou para eles assim: da onde vem sua fortuna? Aí eu falei assim: vem do meu pai. Do seu pai? Vem do meu avô. E do seu avô? Eu acho que ele roubou. E se a gente estudar profundamente a natureza da concentração dos bens patrimoniais ou financeiros, a gente vai ver sempre que há alguma coisa além da esquina para acumular. Mas eu não estou aqui para dizer da minha satisfação imensa como amigo, companheiro, colega da universidade, do Avelino, de sentir uma alegria imensa que pouca gente sabe ter vindo para Goiás. Podia estar no Rio, ao lado do seu colega combatente Vladimir Palmeira, Jamar, né? Amigos que ficaram por lá, outros foram para outros estados, mas o Avelino veio para Goiás e traz essa contribuição para nós, e por isso está aqui nesse debate. Eu quero saudar esse espaço. Não é fácil ter um espaço de você dizer o que pensa, mas também de assumir a responsabilidade, porque pensa e que não pensa. Por isso eu peço permissão ao Avelino, aí já finalizando, para entregar para vocês o manifesto nosso do Comitê da Verdade, o comitê que luta para construir uma comissão brasileira para resgatar a história de pessoas que nem história tem porque estão desaparecidas. Se querem às vezes acusar alguém que no jogo do enfrentamento cometeu coisas, e nós tivemos pessoas que cometeram erro, que se colocam, mas nós não podemos, em cima do erro, justificar uma ditadura que estraçalhou esse país, não só no Brasil. A Operação Condor, o Condor que fala Castro Alves lá, até uso pouco Condor, porque o Condor para mim mais não é o passo, é a operação que Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile utilizaram para matar, né, estrangeiros do Brasil, brasileiros do Chile e na Argentina. O livro do Avelino contribui no sentido de nós lembrarmos da história para buscarmos a memória buscar a verdade, da verdade resgatar a justiça para construir a paz. Não a paz do cemitério, mas a paz com justiça social. Obrigado. Eu agradeço primeiramente a Luiz Goya pela organização desse café filosófico. Agradeço a Ailton, não só por causa de todos os tipos que ele tem de publicar agora o livro, como também de organizar e de levar adiante esse debate. Agradeço Pedro Wilson pelo bonito prefácio que ele fez, por todo o estímulo que ele deu também a divulgação das ideias, né, ao resgate da história.
Depois dos agradecimentos, eu lembro que houve uma falha técnica que apareceu em alguns livros, então quem comprou o livro, eu gostaria que vocês examinassem. Até a Parnassem não apareceu nenhum problema, mas depois do Parnassem, às vezes aparece uma página totalmente em branco. Aí, se alguém tiver com essa página, o Telmo troca por um bom, vai ter que ver de novo, isso é bom, né? Porque, de repente, troca por outro que tem outra folha falhada, né? Eu estou sendo ouvido aí atrás? E, bom, quando eu escrevi esse livro, a minha preocupação era transmitir o ambiente que se vivia naquela época. Porque isso é uma coisa muito difícil. Quando a gente lê um livro de história, a gente pode resgatar os acontecimentos históricos que estão escritos lá. Raildo fez alusão aí a alguns fatos extraordinários, né? Como acabar com a Constituição, fechar o Congresso e tudo isso mais. Mas o mais difícil é transmitir o clima que se vivia naquela época. E esse foi o meu esforço. Não sei se bem sucedido, mas foi todo o meu esforço. Na moderna historiografia, o pessoal fala que o mais importante do que os fatos é como as pessoas viveram aqueles fatos. Então, é isso que eu tentei transmitir, mas eu sei que é muito difícil. É muito difícil a gente pensar hoje como é que a gente vivia naquela época. Eu vou dar um exemplo, acontecido antes dos fatos relatados nesse livro, ainda no meu processo de formação política, e eu estudei 3 anos na escola de engenharia. Eu, como eu sou muito lerdo, eu levei 3 anos para perceber que não tem nada a ver com engenharia. Aí eu fui para a escola de Belas Artes, para desespero da minha mãe, né? Mas Belas Artes, fazer o quê na Belas Artes? Bom, mas é o que eu gostava muito. Tanto é que eu chegava na universidade, na faculdade, antes do porteiro, esperava na porta ele chegar, abria a porta, eu era o primeiro a sair. E para fechar a faculdade, ele veio: Avelino, vamos embora, tem que fechar a hora, está na minha hora. E aí eu ia passar o dia lá, e isso chamou a atenção dos militantes do Partido Comunista Brasileiro, que era uma abstração na época. Os militares falavam porque os comunistas matam crianças, são traidores, socializar as mulheres, eles matam as crianças, né? Falavam tudo isso, mas a gente nunca viu um comunista. Eu nunca tinha visto um comunista, mas aceitei aquelas ideias de lutar por mais verbas para a educação, aceitar de lutar contra a ditadura militar. Eles não foram eleitos, o que eles estão fazendo lá? Só porque eles têm um revólver, eles podem ficar lá, só porque tem arma. Então essas ideias eu aceitei e comecei a minha participação sem ter a mais mínima noção do que seria marxismo, do que era o comunismo, e num determinado dia, depois que eu já estava atuando assim, em cima dessas palavras de ordem bem concreta, o Frascari, um colega meu, chegou e falou: Avelino, eu quero conversar com você. Bom, você sabe que eu sou comunista. Nossa, eu nunca levei um susto tão grande como esse. O cara chegar e me dizer: eu sou comunista. E agora o que eu faço? Ele é comunista. Nossa, existe. É verdade, existem comunistas. Ele acabou de dizer que é comunista. E eu fiquei bastante perdido, sem saber o que fazer, e sentindo que a minha responsabilidade aumentou muito. Agora eu conheço um comunista. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou uma pessoa que conheço, né? Que conhece um comunista, né? Mas eu também não podia dar bandeira e dizer: nossa, eu nunca vi um comunista, esse é o primeiro. Não dei bandeira. Assim, fervendo por dentro, tratei com a maior naturalidade. Mas mesmo assim, demonstrei: eu não sabia que você era comunista, não. Nossa, coisa arriscada ser comunista. Aí ele disse: não, eu não quero tratar disso, não. Quero tratar de outros assuntos. Queria discutir com você
as questões do marxismo. Então, me passou um livro de Lenin, eu falei, e agora eu não vou dar um livro de Lenin na minha pasta. Se for pego com o livro de Lenin, pelo menos 2 anos de cadeia, só isso. 2 anos de cadeia se fosse pego com o livro de Lenin. Hoje é raro alguém andar com o livro de Lenin, porque ele não tem tanta audiência. Renato, me desculpe, mas Lenin não tem tanta audiência hoje, né? Mas na época havia muita audiência, muita procura pelo livro, exatamente porque o primeiro livro de Lenin que eu li em apostila, porque livro publicado assim é impossível. Agora, aquele datilografado, ainda não tinha computador, né? Datilografado, passado no mimeógrafo a álcool, né? Isso daí é como a gente lia essas obras. Bom, daí eu fui convidado para ser o presidente da chapa do centro acadêmico, né? E a gente ganhou fácil numa coligação de esquerda que tinha os comunistas e tinha os chamados, na época, revolucionários, aqueles que queriam levar mais adiante, não ficar só fazendo abaixo-assinado. Era a crítica que os revolucionários faziam aos comunistas. Os comunistas se preocupavam em fazer abaixo-assinado. Mas a coisa começou a esquentar, junto com o crescimento do movimento, junto com a adesão maciça no meio dos estudantes às ideias de esquerda, houve uma polarização entre os chamados revolucionários e os chamados comunistas, ou seja, pertencentes ao Partido Comunista Brasileiro, né? E eu, como presidente, ali, meio desentendido, né? Até que finalmente eu optei pela ala dos revolucionários. Naquele tempo de movimento estudantil, a diferença era simples: fazer passeata ou não fazer passeata. Os revolucionários faziam passeata, né? A liderança na época já foi feita referência ao Vladimir Palmeira. No Rio de Janeiro a liderança era dele, e eu, fazendo a opção pela ala dos revolucionários, a gente passou a percorrer as salas de aula, chamando para participar das passeatas, para ir às passeatas. Bom, os militares foram pegos de surpresa, eles estavam preparados para a guerrilha, para a guerra, mas não estavam preparados para aqueles milhares de estudantes no meio da rua gritando abaixo a ditadura, né? E no primeiro momento a gente teve praticamente o espaço todo que a gente queria, a gente ficava à vontade, mas eles logo reagiram, então uma reação muito bem feita, provavelmente esquematizada pelo Gomeri, que era a grande eminência parda, né, grande cabeça ali por trás dos generais, e que ele resolveu primeiro baixar a porrada. Isso daí é inevitável. O estudante ia para a rua, baixava a porrada nos estudantes e quem estava na calçada também, para que se fizesse a associação. Quando o estudante sai na rua, a gente apanha. Então a gente não quer que o estudante mais saia na rua. Era essa a ideia. Campanha maciça pela televisão, dirigida aos pais. Olha, tome responsabilidade, seu filho é estudante, é para estudar, seu filho não tem nada que está fazendo todas essas atividades subversivas. Uma campanha que os pais assumiram de uma forma ou de outra. A mãe, através de chantagem afetiva, né? Minha filha, você vai me matar no coração se você for essa passeata. Qual é a filha que vai à passeata carregando esse destino, né? Às vezes, quando era o pai, simplesmente trancava no quarto. Está marcado passeado para as 3 horas, 2 horas, trancava o menino, a menina no quarto. Uma vez até falou que trancou no banheiro. Ela preferia ser trancada no quarto do que no banheiro. O quarto é mais confortável, né? Então, essa campanha pela televisão e internamente na universidade, através de processo sumário e expulsando os alunos que tivessem participação política. Bom, diante disso, o movimento estudantil
praticamente dissolveu. Você fala-se que houve um descenso do movimento estudantil, o auge foi em 1968, 69 o descenso do movimento estudantil. E que os estudantes praticamente se orientaram em duas direções. A grande maioria foi fumar maconha. A maconha ainda era algo restrito a marginais e ela desceu o morro no Rio de Janeiro, São Paulo, em 1969. Porque é a continuação do sonho por outros meios. O que a gente queria com todas aquelas passeadas, aquele movimento, aquela luta? A gente estava perseguindo um sonho, o sonho de uma outra sociedade, um sonho de uma sociedade melhor. Na medida que esse sonho foi se tornando cada vez mais impossível, o sonho continuou através da maconha. E uma vanguarda resolveu ir para a clandestinidade, radicalizando, pegando em armas e com um projeto político. Do ponto de vista cristão, eu não tenho o mais mínimo arrependimento, quer dizer, não tenho nenhum arrependimento por não ter feito nada de errado. Quando a gente faz uma análise política, claro, tenho um recuo que explico aqui no livro, de que não foi a melhor estratégia a que a gente adotou. Mas aí foi o segundo maior medo da minha vida, né? Foi quando... primeiro, durante o movimento estudantil, eu estava numa organização chamada PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Apolônio de Carvalho, a grande referência, né, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, era o Apolônio de Carvalho, mas logo o pessoal do MR8 me convidou para ir para o MR8, e o MR8 estava fazendo ações, estava sentando banco, estava fazendo coisa que politicamente a gente achava que era correto, porque estava atuando, agindo concretamente contra a força bruta da ditadura militar. E aí eu fui para o MR8 e logo fui convidado para participar da primeira ação. Aí eu perguntei, o que eu tenho que fazer nessa ação? A gente ia expropriar, a gente não falava roubar, pegar o carro, a gente expropriava o carro em benefício do povo. Então a gente ia expropriar esse carro em benefício do povo e perguntei, o que eu faço? Aí eles falaram, você não faz nada, você olha, é o batismo. A primeira vez você não faz nada, a primeira vez você fica lá olhando. E de fato, caiu o queixo, mas antes de começar, eu comecei a entender. Eu falei, nossa, está frio hoje, né? Bom, mas era Rio de Janeiro, calor, não tinha mais tamanho. Aí eu percebi que eu estava morrendo de medo, estava tremendo de medo, né? Um medo assim, descomunal. Aí eu procurei, mas não parei de tremer. Por isso que eu não podia fazer nada mesmo. Se eu tivesse fazer alguma coisa, eu não daria conta, né? Então, o primeiro foi conhecer um comunista, o segundo foi estar ali participando de uma ação armada, né? Bom, os militares não se preocuparam mais com os estudantes. Eu só fiz um resumo da maneira como o regime militar enfrentou o movimento estudantil. Tem milhares de outras coisas, inclusive moral e cívica, né? Foi uma das atividades que os militares tiveram. Projeto Rondon, nasceu nessa época. A ideia é a seguinte: vocês querem fazer alguma coisa? Então vamos fazer alguma coisa certa. Vamos fazer uma ação tipo Projeto Rondon. A educação física, a obrigatoriedade da educação física, enfim, teve uma série de coisas, né? E então o movimento estudantil não causava mais nenhum problema. Aí o problema passou a ser a ação revolucionária, e os militares foram extremamente cruéis com quem eles pegavam. Lá pelos anos 71, 72, eles começaram a perceber que a porrada, pura e simplesmente, não é o melhor meio de obter informações. A melhor maneira de obter informações era
quando conseguia identificar um revolucionário, seguia e colocava 20 pessoas na rua, porque eu não podia seguir assim, como a gente vê no cinema, né? O cara ainda andando atrás, né? Mas não, o cara ficava ali na esquina, namorando, fazendo qualquer coisa, passava e ele avisava o seguinte: foi na direção tal. O outro observava, foi na direção tal, e com isso ele ia conseguindo mapear todo mundo. Foi quando eu fui preso. A minha prisão foi bastante tranquila, não causou. Eu não tive medo, eu tinha mais medo de comunista do que dos militares. Nem me causou medo diante da morte. Eu tinha plena segurança do que eu estava fazendo ali, tinha plena certeza de que aquilo que eu estava. Aquela minha prisão era uma consequência natural. No interior da organização, a gente discutia isso, a vida útil de um militante em torno de um ano. Raro o militante que fica mais de um ano atuando na guerrilha urbana. E eu já estava 1 ano, 2 meses, eu estava até devendo, né? Estava 2 meses atrasado a minha prisão, né? Bom, daí para diante eu não vou mudar, né? Para vocês poderem comprar o livro. Então, basicamente é essa a minha visão do que se passou, né? Agora, quando eu saí, se esses dois foram os meus grandes medos, né? Quando eu saí, já em 1973, quando no avião, o avião atravessou o espaço, entrou no espaço aéreo do Chile, foi o momento, meu maior momento de alívio, de alegria, de satisfação, mas também de problemas, que eu me coloquei, afinal, o que é liberdade? Né? Aí eu comecei essa discussão com isso. O que é justiça? O que é estar solto? O que é estar livre? E foi nesse momento que comecei a ser lido na área, começado a fazer essa reflexão entre a liberdade e estar solto. A gente é solto, todo mundo vai para cá, vai para lá, né? Agora, o que é liberdade? Eu entendo, como Hannah Arendt, entendo que liberdade é o exercício de uma prática que leve a uma sociedade melhor. Temos ali já um inscrito, William. O professor Paulo é o primeiro inscrito. Boa noite, boa tarde, boa noite. Estão vendo a luz do sol. Lembra um pouco a gente na prisão na época da ditadura, que perde a noção do tempo. Isso também é uma das consequências. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo Gilvício, sou professor de História, sou licenciado, graduado em História pela Faculdade de Ciência e Tecnologia, na Bahia. Sou colega do Laércio, vim da Bahia para esse lançamento do livro, por ter sido ex-militante político, perseguido. Queria dar alguma contribuição a esse café que eu gostaria de denominar como extremamente importante, qualificar como extremamente importante para a memória. Existe um pensador tchecoslovaco chamado Kundera, que ele diz que a luta contra o poder é, em última análise, a luta contra o esquecimento, que guarda uma coerência enorme com o título da obra que está sendo lançada aqui hoje. A minha fala é no sentido do fato da ditadura não ter acabado. O suporte ideológico que gerou o golpe militar de 64, a quartelada de abril de 1964, ela continua em plena vigência. As escolas de formação de oficiais do Brasil, a formação é dada em cima da doutrina de segurança nacional. A Escola das Agulhas Negras forma seus oficiais em cima dessa doutrina, que é a doutrina do estado de exceção durante o regime militar de 1964 até 85. Para ilustrar o fato de que a ditadura realmente não acabou e que esse suporte ideológico permanece extremamente atual e vigente, é um fato pequeno de uma grande significância, sintomático. Eu não sei se vocês sabem, foi levado ao ar pela emissora de televisão SBT, uma novela
Amor e Revolução. Eu faço parte de um grupo no Facebook de ex-presos políticos que não foram anistiados nem querem anistia, porque lutam pela revisão da lei de anistia e que para que o Brasil cumpra como signatário do tratado internacional o que ele se comprometeu junto à Corte da OEA, que é julgar e punir os torturadores do regime militar. E o Brasil, mesmo sendo signatário dessa convenção, ele não cumpriu e por isso foi condenado pela Corte da OEA. Né? Nós elegemos uma presidente da República, a Dilma Rousseff, eu votei na Dilma, acreditando que por ter sido torturada, né? Por ter toda a história política que ela tem, que ela fosse fazer essa revisão. Me decepcionei, porque ela deu uma declaração na imprensa dizendo que não vai fazer a revisão da anistia, mesmo o Brasil tendo assinado esse tratado internacional se comprometendo a fazer isso. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é uma referência que foi feita pelo ilustre professor Pedro Wilson. Eu gostaria de fazer uma menção especial a isso, que é a Operação Condor, que ainda é muito mal estudada e muito mal esclarecida. Estudando, fazendo uma pesquisa sobre esse fato histórico, essa operação, junto com a doutora Neuza Cerveira, que é a filha do Major Cerveira, que foi um dos 40 presos políticos que foram trocados pelo embaixador alemão no sequestro que foi feito, foi assassinado, o corpo desaparecido. Né? Ela, na tese de doutorado dela, ela prova que a gênese da Operação Condor, que teve como embrião a Alban, que é a Operação Bandeirantes, a gênese foi no Brasil, sob os auspícios e suporte ideológico, técnico e intelectual dos Estados Unidos da América. E na sua tese de doutorado ela prova que essa operação teve 3 fases iniciais. Teve uma primeira fase, inclusive em 70, foi a inauguração, a estruturação na América Latina dessa operação. Inclusive o general Figueiredo na época participa dessa reunião feita na América Latina, eu não me recordo bem se na Argentina ou no Uruguai. Durante a gênese da operação, a sua primeira ação exitosa foi a troca do Major Joaquim Cerveira, que pertenceu à LN, ao MR8, que estava exilado no Chile. Quando ocorre a queda de Allende e o golpe de Pinochet, ele vem para a Argentina. E ele é sequestrado junto com Pareda e é trazido para o Brasil e entregue. Inclusive a doutora Neuza Cerveira conseguiu o documento, o recibo, se trocava. O governo brasileiro assinando o recibo para o governo da Argentina de que tinha recebido o preso Major Joaquim Pires Cerveira e o Pareda, junto no sequestro. O Major Joaquim Cerveira foi semi-morto, entregue semi-morto na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Seu corpo desaparecido. Queria alertar também que na sua tese de doutorado a professora Neuza Cerveira faz referência de que a Operação Condor está em plena vigência na sua 4ª fase. Muitos pensaram que a partir da Revolução Sandinista a Operação Condor tivesse esgotado. Né? Para não me estender, eu queria fazer uma menção de algumas obras para os interessados que quisessem aprofundar o estudo. Seria a tese da doutora Neuza Cerveira, filha do Major Cerveira, que foi assassinado, que é doutora em História Social pela USP, né? Que é a Operação Condor, está disponível na internet. Operação Condor, Memória, Tortura e Morte. Memória, Tortura, Morte e Dor. E o livro também de um grande historiador da USP, chamado A Ditadura, 1964-1968, a ditadura já era ditadura. Na verdade, é uma coletânea. O organizador é o Dr. Marco Silva, que eu tive a honra de conhecer em Natal, no lançamento do livro da doutora Neuza Cerveira, que é uma das que compõe a obra, no lançamento do livro dele também sobre Rambo. Né? Agradeço, acho isso extremamente importante. É uma honra para mim conhecer o professor Pedro Wilson, um prazer imenso. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela intervenção, professor Paulo. A palavra está aberta. Professor Renan Rocha. Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu agradeço a organização do Café Filosófico por estar trazendo
um tema tão relevante para a gente poder discutir, né, nesse momento, principalmente no momento que se pensa a questão da Comissão da Verdade, né, e desse modo está acontecendo eventos no Brasil inteiro para retomar essa discussão. E a minha pergunta, ela é para o Avelino e, enfim, para a mesa, né, na verdade, é a gente pensar um pouco essa questão da liberdade, né? Porque essa ideia da Hannah Arendt de liberdade, que tanto o Avelino quanto o Raul sustentaram, ela está associada a uma liberdade pública e, portanto, uma liberdade vinculada ao Estado, né? Me parece que é uma liberdade, obviamente, é claro que o conceito de público a gente pode pensar e tudo, mas eu queria pensar uma outra perspectiva de construção da liberdade, que seria a liberdade construída no subterrâneo. Ou seja, se por um lado o Estado ditatorial ele tem por objetivo ceifar essa liberdade, por outro lado, os movimentos subversivos eles se afirmam enquanto movimentos livres em contraposição ao Estado que pretende ceifar a liberdade. Então, eu queria ver essa outra dimensão do aspecto de ser livre, né? No sentido de que o próprio conflito com o Estado ditatorial, né, por mais que ele tenha essa tendência de não aceitar as contradições, né, os antagonismos existentes na sociedade e tudo, de que maneira a gente constrói esferas, né, subterrâneas de liberdade, né, nesse sentido. Não sei se foi claro a pergunta, mas deixa de mencionar esse outro aspecto da ação política também. Ela não é necessariamente no interior do Estado, ela pode ser extra-estatal. Obrigado, Ana. Mais alguém? Uma mulher. Provocação aceita. Vou perguntar propriamente para o Avelino, né? Quando ele fala desse processo da juventude, de ir para as ruas, para as manifestações, e quando a gente começa a ler os livros desse período, a gente tem uma impressão que a juventude pensava, o que se pensava naquele momento, que a juventude iria fazer a Revolução Socialista, né, que ia se passar por um processo de luta armada e de realmente a tomada do poder, né, pela via armada. Mas, como você falou, bom, os militares pensavam também que poderia ser por aí, né, e que na verdade não estavam preparados para as manifestações e tudo. Mas eu fico me perguntando assim, e faço essa pergunta para você, Avelino. Quando dessa movimentação toda de discussão do socialismo, de também que havia na América Latina uma efervescência, né, com relação ao socialismo. E havia nesse momento, em alguma entidade, em algumas organizações, treinamento para se pensar em tomada do poder, né, pela via armada, havia uma preparação para um processo revolucionário de fato. Você chegou a participar em algum momento desse tipo de discussão, né? Se seria uma revolução armada urbana, se seria uma revolução armada rural, né? Se houve essa discussão quando você participou da luta política naquele momento, na juventude. Eu propus de 3 a 5 intervenções, podemos fechar com essas 3 e abrimos depois um outro bloco. Então, com essas 3 intervenções e perguntas, eu passo imediatamente aqui a palavra. Qual dos dois tem preferência? A questão que o Renan levanta sobre a liberdade é uma questão espinhosa, faz favor, né? É uma questão que é uma questão mais de discussão do que de solução, né? Porque tem
A preocupação que a gente tinha durante, não só no período de movimento estudantil, como no período de clandestinidade, a preocupação não era liberdade. A preocupação era uma preocupação essencialmente marxista de justiça social. Não passava pela cabeça da gente, como não passou no texto de Marx, a questão da democracia, né? Que me parece, as condições atuais deixam claro, é a principal fragilidade de Marx, né? Ele não ter enfrentado claramente como é que se coloca a democracia na luta pela justiça social, que é o grande problema. Então, a questão da liberdade é uma questão que fica em aberto, né? A questão da revolução social era a questão mais discutida, viu, Carmen Cília? Inclusive, quando eu fui convidado lá para entrar para o MR8, a questão que eu coloquei foi essa questão. Como é que vocês entendem, eu perguntei para o meu interlocutor, né, que vai ser o elemento que vai desencadear uma mudança na correlação de forças entre o povo e a ditadura militar. Porque as várias organizações tinham perspectivas bem diferentes, né? O PCBR propunha uma revolução popular, em que todas as classes populares, todas as classes do povo participariam, inclusive o que eles consideravam na época que era a burguesia nacional. O MR8 não defendia uma revolução popular, ele defendia uma revolução dos trabalhadores. Eram os trabalhadores que iriam tomar o poder, eram os trabalhadores que iriam fazer essa mudança. Os outros setores poderiam apoiar, que bom que apoiem, mas o fundamental é a revolução socialista. O PCBR não falava em revolução socialista, o PCBR falava numa revolução popular e, consequentemente, num governo popular. E como eram mais de 30 organizações atuantes naquela época, então havia mais de 30 considerações estratégicas. Qual é a estratégia que se vai ter para tomada do poder? Aonde a gente quer chegar? No primeiro momento, a MR deixou claro, a Revolução Socialista, quando começou, e a Revolução Socialista iria se fortalecer de que maneira? A organização interna do MR8 era através de GPM, Grupo Político Militar. Cada grupo político militar envolvia 3 a 5 grupos de fogo, e grupo de fogo formado por 5 pessoas, e uma vez eu perguntei claramente, eu não entendo a relação eu falei para o Stuart, esse que a mãe dele faz tanta campanha até hoje, né, por ele, como é que chama a mãe dele? Juju Anjo, justamente. Então, manda Edgar, que é colunista. Mãe dela era colunista de estúdio. Era casada com a Sônia. Mas eu perguntei para ele, como é que é isso? Ele falou, não, nós temos essa estrutura e essa estrutura vai crescer, porque a gente vai ter cada vez mais apoio. Então essa era uma das estratégias de tomar o poder. Quando, num determinado momento, quando o Lamarck entrou para a organização, aí houve uma pequena mudança. Ele convenceu a gente que o local da mudança da correlação de forças seria no campo e não na cidade. Aí a gente passou a ter uma atividade subalterna de criar as condições e mandar dinheiro para a guerrilha rural,
porque era lá que se faria a mudança na correlação de forças, lá que teria o potencial de crescer, e a atividade na cidade seria acessória, não só para manter efetivos militares na cidade, porque a gente estaria sempre picação, sempre ameaçando, como daqui da cidade a gente mandaria dinheiro para lá. Mas são discussões que realmente são sujeitas a discussões, né? Essa luta da questão da anistia, ou a luta da verdade, é uma luta que nós, às vezes, temos decepções, mas nós estamos a continuar ela, né? É um processo de luta histórica. A Argentina, o Uruguai, o Chile tiveram mais avanço, né? Nós, até hoje, não resolvemos ainda a transição da ditadura para a democracia. A Lei de Segurança Nacional continua em vigor, né? Outras leis continuam em vigor. Então, quer dizer, na verdade, quando houve a transição no Brasil, houve uma manietação da transferência. Quem deveria assumir o poder com a morte do Tancredo era o Ulisses, que era o presidente da Câmara pela legislação, inclusive, da ditadura. Mas aí o general Leônidas impôs a posse do Sarney. Porque como é que você vai dar posse ao vice se não tem posse? Só tem posse do vice quando morre, quando o presidente toma posse. O Sarney, na verdade, não deveria tomar posse. Então houve um acordo em Brasília, né? Já tinha sido feito um acordo anterior do Colégio Eleitoral, que nós criticávamos, né? E que nós pagamos esse preço até hoje. Com o Tancredo nós teríamos mais liberdade. Então, eu acho que tem muitas coisas para ser resolvidas, e eu acho que... E aí nós temos satisfação, decepção, frustração, convencimento, a luta pelo desenvolvimento, a integração de pessoas, o avanço de uma luta social para resgatar a extrema pobreza, uma série de coisas aí, São Paulo. E eu acho que a questão por que nós lutamos pela memória, pela verdade, pela justiça? Tem gente que chega só a memória e verdade. Bom, se tem verdade e um fato foi gravante na questão dos direitos humanos, ou da cidadania, ou do direito pessoal, nós temos que levá-lo à justiça. Acho que quem vai levar esses fatos, como está acontecendo em São Paulo com o coronel Ustra Brilhante, ou contra outros no Rio, são familiares que estão dando entrada na justiça pedindo aquilo que é um direito milenar e universal, que é o direito à reparação. O pessoal fica muitas vezes na reparação material, né? E existe a reparação também do corpo. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial houve paralisação de batalha para resgatar os corpos enterrados e continuar a carnificina, né? Há um princípio, né, que está negado para muitos familiares no Brasil, né? A Operação Condor ainda tem muita coisa a ser revelada, né? As comprovações, a morte de brasileiros, como eu estava na Argentina, no período em que o Tenorim, que era um músico, né, que foi à Argentina numa banda lá, amigo do Vinícius de Moraes, desapareceu, né? E na época dizia que ele tinha largado o grupo, porque eles inventavam muita mentira, né, para dizer que a pessoa não tinha morrido, ou que tinha fugido, tinha virado do outro lado, né, como o Cavancel. Então eu acho que fica muitas coisas no ar. Então cabe a nós pesquisar, avançar e na luta política, né? Assim que a gente vai travando. Mas eu quero concluir aqui com algumas provocações. Você falou da liberdade. Os americanos, por exemplo, eles desidrataram a palavra liberdade, né? Então eles falam muito da liberdade. Mas como é que você tem a liberdade se você não tem a cidadania? Se você não come? Mas aí vem a crítica também ao modelo soviético. Teve educação, saúde, trabalho, metrô barato, isso, aquilo, outro, mas não tinha liberdade de expressão política. E me permita aí a você, Renan,
Ailton, provocar mais ainda, né? Eles citaram uma autora que eu gosto muito, a Hannah Arendt. Mas como é que pode a Hannah Arendt falar de liberdade se ela seguiu Heidegger? Será que a Hannah Arendt colocou toda a sua luta para construir uma sociedade democrática em Israel e os palestinos? Ela foi uma mulher extraordinária, ela trouxe para nós esses desencontros, né? Por exemplo, o Estado de Israel, agora nesse momento está se discutindo o Estado de Israel e o Estado palestino. Por que Israel foi criado em 48, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, e agora uma mulher pede para reconhecer o Estado palestino, mas ele não pode ser reconhecido porque tem que negociar com Israel. Israel só quer negociar com a faca no pescoço dos palestinos. Aliás, o direito ali milenário é do palestino. Se você for até por religião, Jesus, antes de ser judeu, era palestino. Então, são dúvidas que aí traz para nós o conceito de liberdade. Nem a Revolução Francesa, que colocou, né, na bandeira lá liberdade, igualdade e fraternidade. Então o mundo ocidental capitalista começou a usar muito a palavra liberdade. O mundo social, doutrina social da igreja, passou a usar a fraternidade. Esqueceram que o fundamento para ter liberdade e fraternidade é você ter igualdade. Se você não tem a igualdade, como é que eu vou ter liberdade? Ou ser fraterno? Por isso eu saúdo e peço passagem ao Will Boia e ao Rodrigo de trazer para aqui um café filosófico ou um pub aí para beber café, um café extremamente corajoso, né? Vem sozinho, né? Então, quer dizer, é por isso que a gente avança, e por isso que é importante a obra aqui do Avelino, né? E na exposição dele, ele aprofunda a reflexão de situações, né? É preciso a gente trazer a intimidade dos acontecimentos durante a ditadura, né? Eu falava uma palestra lá em Brasília, lá no centro de convenção, e quando falei que a ditadura começou no dia 1º de abril, o cara levantou lá, não, foi no dia 31 de março. Não, foi dia 1º de abril, o meu foi de madrugada, o Coronel Mourão desencadeou. Agora eles não quiseram colocar no dia 1º de abril, porque para eu é dia da mentira, né? E que foi uma grande mentira no sentido, né, de que eles falavam de democracia, de mobilização, marcha com Deus pela liberdade e tal, etc. Quer dizer, a palavra liberdade é uma das palavras mais contrabandeadas nos discursos políticos que eu entendo no mundo. E aí eu volto à Revolução Francesa. Você tem liberdade, né? Nós estamos aqui num café com liberdade, mas porque nós somos iguais. Poderia estar vocês aqui e nós aí embaixo. A circunstância do livro do Avelino nos coloca aqui em cima, mas é essa liberdade. Agora ela só vai estabelecer na democracia cada vez mais no princípio da igualdade. É por isso que a Constituição brasileira avançou muito nos primeiros artigos. Os primeiros artigos é quase a cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, mas lá fala da democracia direta e democracia indireta. A democracia indireta nós estamos desenvolvendo, que é a eleição de representantes e tal, mas a democracia direta, que é plebiscito, consulta popular, referendo, conferência, manifestação, essas aí são extremamente perigosas, porque elas atravessam no fio da navalha esse conceito mesmo de liberdade. Eu estava lá em Brasília semana passada, né? Sou do PT, apoio a presidenta Dilma, mas nós estávamos lá no gramado protestando e querendo uma comissão de verdade, de que votasse o princípio de que a comissão pode chegar a pedir justiça. A comissão não vai julgar, não existe comissão que julga. Em nenhum caso, remeta ao judiciário. O judiciário da Argentina tornou revolucionário. O juiz na Espanha hoje não tem função
Garçom, por quê? Que mandou prender veja bem, a velha Albion, a velha Inglaterra, teve a ousadia de receber um mandato de prisão e prender o Pinochet. Vamos dizer no Brasil, se o Pinochet estivesse no Brasil, será que o nosso governo teria prendido o Pinochet? Será que o Clinton ou Bush, eu não lembro mais, teria prendido o Pinochet? Veja bem a contradição. A Inglaterra, que é o centro de um sistema, né, tradicional, capitalista e tal, mas ele recebeu uma ordem e prendeu o Pinochet, uma coisa que ninguém imaginava. Hoje o garçom não está preso, ele está fora do sistema judiciário espanhol. Por quê? Porque ele deu uma sentença resgatando os direitos dos republicanos assassinados pela polícia franquista. Por que ele baseou isso? Porque houve muito roubo. No Brasil também, o Avelino não avança, mas nós temos lido no Brasil que muitos grupos, como o grupo do Fleury em São Paulo, que começou combatendo quem dá droga e depois entrou na repressão política, quando eles matavam um preso político, eles roubavam todos os pertences. Tinha gente que tinha dinheiro, tinha apartamento, tinha móveis, tinha propriedade, elas desapareceram. Então, qual é a liberdade? É por isso que eu acho que esses encontros nossos, que devemos enaltecer figura como Avelino, ou como todos nós que estamos aqui, que num domingo, em que vocês me privam de assistir 2 times meus jogar, nem sei quem ganhou, quem perdeu, eu sou Goiás, Vasco e Corinthians, né? E logo hoje eu falei assim, nossa, depois que eu vi com o Avelino, eu falei assim, vou arranjar uma viagem e falar para o Avelino que não vou estar lá. Mas aí vem a responsabilidade da minha escolha, da minha liberdade, né, e da amizade que eu tenho com o Avelino, e perdi o jogo e não sei quem, né? Eu acho que deve ter sido coisa. Minha filha mais nova, que é corintiana como eu sou corintiano por causa dela. Normalmente eu sou o contrário, porque São Paulo não tinha time, foi que tem morado lá quase 5 anos. Deu empate. Olha aí, ó, tá vendo? 2-0 Botafogo. Bem porque o Botafogo me atrasou mais ou menos 20 minutos que eu estava lá perto do Serra Dourada. Então, quer dizer, essa capacidade é nossa, né? E aí eu vou trazer um pouco para a história pessoal, permita contar um episódio. Eu fui preso aqui, nós fizemos, teve a marcha dos 100 mil lá no Rio, nós fizemos aqui no dia 5 de abril de 1968, uma grande marcha para nós aqui de Goiânia, naquela época de 5 mil pessoas, né? E aí logo fomos presos, fomos lá para o 10º. Aí uma tia minha ficou preocupada, e nós lá presos, aí ela fez uma promessa para mim, se eu fosse solto, que iria a pé para Trindade. E aí, logo na semana seguinte, eu fui solto. Aí eu encontrava com a tia Marinha, e aí, você já foi? Ah, fui lá, já fui de pé lá. Usei o jogo da palavra, né? Fui de pé, porque ia de carro, não ia cortar o pé, né? Aliás, para uns eu falei mais radical, eu ia de joelho, todo ano eu vou de joelho para Trindade. Não vou tirar o joelho, né? Quer dizer, faz parte. E aí ela foi falando, aí coincidiu, nós fizemos uma manifestação, umas pichações aqui, na época da festa da pecuária, já era maio, e aí nós fomos presos de novo. Aí ela falou, tá vendo, não cumpriu a promessa, foi preso, né? Aí eu falei para ela assim, mas eu tinha me resguardado como bom católico. Eu fui no bispo, o bispo falou para mim, olha, quem faz a promessa é que é obrigado a cumprir. Você não pode fazer promessa para outros. Você que deve cumprir, né? E agora até lembro de uma promessa da minha filha, que está na Europa, e ela fez a promessa de fazer o caminho de Santiago. E ela está justamente agora no quilômetro 500, né? Ela já andou 500 quilômetros de setembro agora a outubro para chegar a isso. Qual a liberdade que tem de cumprir promessa? Nenhuma. É por isso que a política está lá embaixo. Mas a verdade e a liberdade está na mídia brasileira, por exemplo? Será que no Brasil, por exemplo, constantemente nós confundimos a opinião pública com a opinião publicada?
porque nós somos filhos dos jornais de televisão que passam as versões. Será que essa televisão, ela usa a liberdade no sentido realmente de que ali está a verdade? Esse é o desafio. Quando a liberdade encontra a verdade e caminha para a justiça, ela existe, mas ela é filha primeira da igualdade. Só um comentário breve aqui, sem a menor pretensão de responder a sua questão, Ana, mas se você parte do princípio que um ordenamento jurídico, né, fundado numa Constituição, um Estado de Direito, é um Estado autoritário e que é ilegítimo, que a legitimidade dele foi construída a partir do arbítrio e não da vontade geral de um povo, da vontade soberana de um povo, eu penso que é absolutamente legítimo você se levantar contra isso, e foi exatamente esse processo que fez um número enorme de brasileiros e de organizações se levantarem contra um grupo de pessoas que, sem legitimidade, assaltaram e tomaram as rédeas, né, do Estado brasileiro. Então, agora, nos tempos que nós estamos, né, talvez, se você for analisar, tem muita realidade hoje, né, de política que se constrói aparentemente na ideia de legitimidade, né, que são legítimas. Mas, na verdade, se você for analisar essa grande massa, essa massa do povo brasileiro, por exemplo, será se, em alguma instância, Pedro Wilson, a eleição ainda, apesar de que o nosso país, né, tem uma experiência democrática estável, a mais longa experiência democrática estável do Brasil agora, 23 anos, né? Será se as eleições como acontecem hoje, elas não seriam, em última instância, uma forma de legitimar alguns grupos no poder também? Ou seja, será se a cidadania, como ficou no imaginário do povo brasileiro, se restringe simplesmente a votar? Porque o movimento Direta Já foi bacana demais. Agora, deixou essa ideia de que a cidadania se resume ao direito de votar. Então, agora, eu acho estranho, Renan, que a gente vá para os porões, né, hoje, em pleno século XXI, e que lá nos porões a gente fique tramando determinadas revoluções, porque nós estamos na época da publicidade, na época da sociedade de controle. Hoje está tudo publicado. Você tem um perfil no Facebook, você está no Twitter, você publica os seus textos, você ensina publicamente nas escolas. Então, me parece que hoje é o tempo da publicidade, de ir para o enfrentamento. Então, eu gosto da Hannah Arendt quando ela exatamente defende essa perspectiva do espaço público, né? Do exercício autêntico da política com a liberdade, e dessa possibilidade de você dizer, discursar, afirmar, contestar, e mesmo essa perspectiva da construção de consensos, né? Não do arbítrio, não do falso consenso, o falso consenso construído no medo, na violência, né? Mas o consenso construído no debate, que nunca cessa, o debate público, né? Vamos discordar, vamos debater até o fim, mas não vamos nos matar, né? Certo? Uma última rodada de questões, e aí eu já passo as considerações finais da mesa e os agradecimentos. O tempo já se esgotou. Alguém quer fazer alguma consideração? Aí eu abro só para considerações e deixo aqui para a despedida da mesa, considerações finais e encerramento. A provocação foi muito pertinente. A questão da liberdade, que foi o esforço todo do autor de trazer, eu acredito, interpreta assim, na questão da obra, o eixo, a coluna vertebral da obra, para trazer a discussão da liberdade. A liberdade foi muito subvertida no seu significado real. Foi colocado aqui, por exemplo, que seria a grande lacuna de Marx, né? A questão da liberdade. Eu me coloco no direito, já que, se é que existe liberdade aqui, de discordar dessa colocação. Porque Marx tem obras que falam exclusivamente da liberdade. Uma dessas obras é a liberdade de imprensa.
O que Marx fala, o que ele propõe, é desmascarar uma liberdade que só existe em palavra, que na vida prática não existe. Se nós nos remetermos à Grécia Antiga, que é onde se teve a primeira experiência de democracia, né, é necessário que se entenda o seguinte: para o homem exercer sua cidadania, é preciso que antes lhe seja garantida a sua existência material. Eu preciso estar vivo para exercer minha cidadania e minha liberdade. E para estar vivo eu preciso comer, preciso sobreviver. Eu preciso que me garanta a minha existência mínima. É isso que Marx traz à discussão. Não é? A Grécia, por exemplo, era uma farsa. O que Sócrates propõe, e que leva ele, inclusive, ao seu assassinato, que muitos chamam de suicídio e o próprio assassinato, é de que ele questiona a democracia ateniense. Ele coloca a cidade numa visão muito mais avançada do que qualquer outro pensador da época, a questionar. Os sofistas não, eles reafirmavam a legitimidade do que acontecia. Sócrates, quando ele ensina a um escravo o teorema de Pitágoras, ele destrói toda a argumentação de que o escravo não é um ser humano. A definição aristotélica de que o escravo é um ser, é uma ferramenta movente. Né? Então é essa questão que eu queria trazer. Para se falar em liberdade, é necessário que tenha primeiro a igualdade. Como é que se levanta na Grécia a democracia sustentada em cima do trabalho escravo? Que é uma contradição. A civilização grega antiga chegar a um nível de discussão filosófica extremamente refinado e manter relações de produção arcaicas e desumanas. É essa a questão que é colocada. Não é? Então, no nosso país, eu queria fazer um parênteses, ser bem sensível nisso. Nós não vivemos a liberdade. O fato de ter uma Constituição não nos garante a liberdade. Eu sou professor. O Facebook são espaços, se diz hoje que são espaços que Foucault fala dos microespaços, que eu acho uma definição correta, mas como a gente leva isso para a prática que é complicado. O Facebook, por exemplo, quando eu falava da Operação Condor na sua fase 4ª, a Operação Condor, ela policia, inclusive, o perfil e o uso do Facebook. Então, que garantia nós temos de estarmos mesmo exercendo essa liberdade? Não é? Eu acho que a liberdade em si é justamente a ousadia de questionar tudo. Tudo é passível de liberdade, de questionamento. Quando Marx coloca isso, ele coloca que a sociedade é dividida em classes. Enquanto houver propriedade privada dos meios de produção, enquanto houver diferença entre um homem e outro homem, não vai haver liberdade nunca. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Mais alguém? Ali, breves e rápidas considerações, que a gente estourou o tempo já do café. Oi? Tá legal? Não, então. Eu acho que essa questão da liberdade realmente ela é muito complexa. Falar de liberdade tem muita contradição. O que é liberdade, é ir e vir. Mas eu já estou contemplado com os vários argumentos aqui sobre a questão da liberdade. E eu estava aqui pensando assim, tratar de uma liberdade, como foi tratada aí, que é a liberdade de gênero. Porque ainda, quando se fala muito de liberdade, mas ainda está se pensando na liberdade, eu acho que muito mais masculina. E quando você trata da liberdade de gênero, na questão aí da mulher, a situação fica muito mais complicada quando se trata dessa liberdade feminina. E eu estou dizendo isso pensando no episódio que aconteceu, por exemplo, em Toronto, ainda esse ano, quando as mulheres lá no Canadá foram chamadas de vadias para se vestirem como quiser, um decote mais ousado, uma linda saia, um short, enfim. Então os militares lá disseram que as mulheres estão sendo violentadas, foram no Canadá e continuam sendo no mundo inteiro, é porque elas se comportam como vadias. Então, se a liberdade para o homem, que foi tratado aqui, especialmente o homem, para a mulher, na questão do gênero, ela é ainda muito mais complicada, porque nós ainda não temos nem a liberdade, mesmo que ela seja uma liberdade fantasiosa, nós mulheres ainda não temos essa liberdade. Sair na rua sozinho, sentar num bar sozinho, tomar sua cerveja sossegado. Isso eu estou falando da prática do cotidiano. Estou nem muito aprofundando aqui do ponto de vista muito mais filosófico, porque o tempo já está meio avançado. Mas então eu acho que a gente tem que pensar também dessa liberdade de gênero, né? Essa liberdade. E nós, mulheres, ainda é muito mais difícil para nós fazermos política
estava no debate público, participava da vida pública enquanto mulher, muito mais do que para o homem. Então, eu só queria fazer essa observação. Ah, sim, esqueci de me apresentar. Eu não sou tão público como o Pedro, nem o professor Avelino. Meu nome é Isabel, sou professora, sou feminista e por aí vai, né? Cada coisa. Muito bem. Ali. Ali. Aqui lá atrás. Ela já está de pé, acho que é melhor dar. Ela já está de pé. Rosana. Quero parabenizar a todos, professor Pedro Wilson. Eu não vou me delongar, devido ao tempo que eles colocaram, mas essa questão da liberdade, de fato, é algo muito complicado, principalmente por eu ser um grupo vulnerável, porque eu sou deficiente visual, hoje a gente trata de grupo vulnerável. Antes era minoria, hoje vai mudando, a cada instante se muda o nome, mas continua, a situação é a mesma. É portador de deficiência, é deficiência, é PNE, mas a deficiência continua a mesma. Enfim, até que ponto nós somos livres? Por exemplo, Facebook, Twitter. Eu tenho Facebook. Em alguns momentos, eu sou um exemplo, gente. Navego na internet. Em alguns momentos é acessível, outros não. Tem sites, não estou entrando no tema próximo não, que será a rede social, tá? Só como um exemplo, que eu tenho o tema de liberdade. Ótimo. Até que ponto, onde existem tantas diferenças, a gente ainda tem liberdade, como o professor Paulo citou muito bem, baiano. Liberdade. Será que no mundo das diferenças, onde tem tantas opções, onde o ter é muito mais que o ser, a gente vai alcançar, a gente vai conseguir compreender de fato o que é liberdade, onde nós não primamos a igualdade, só se tem a desigualdade. Olha, sinceramente, conheci a ISO 26 mil ano passado, achei linda, maravilhosa, sobre a responsabilidade social, onde aquelas crianças falavam vários idiomas, falavam japonês, falavam alemão, todas querendo um mundo diferente, um mundo lindo, maravilhoso, todas as crianças sonhando com um mundo melhor, e todos nós grandes fazendo um mundo pior a cada dia. Concluindo. Como será que a gente, de fato, a gente almeja a liberdade? Obrigada. Duas últimas participações. Ali atrás. Levanta a mão, por favor. Diga seu nome. Pode se restringir a 1 minuto? É rapidão. É Kelvin, meu nome. Como? Kelvin. Kelvin. Não é uma consideração, é mais uma pergunta para o Avelino e para o senhor professor. No passado, na época da ditadura, a gente teve vários movimentos sociais contra esses regimes autoritários. E a gente percebia no movimento revolucionário 8 de outubro, na União Nacional dos Estudantes, no Partido Comunista Brasileiro, uma maior comoção da juventude a respeito das questões sociais, políticas do Brasil. Eu queria saber do Avelino, do senhor professor, o que mudou na nossa juventude, que parece que a gente não está tão mais comovido pelas questões. A gente tem tantos problemas que não é uma ditadura, mas a gente tem problemas tão graves quanto uma ditadura no transporte, na educação, ao descaso com o Enem, na saúde, e são fatores que unidos, eles são quase que como uma ditadura, só que do terror, que não permitem que o indivíduo viva direito na sociedade que devia estar sendo benéfica para ele. Então eu queria saber o que mudou na juventude
Eu, como jovem, me pergunto isso porque eu me importo com o Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro, mas às vezes é um pouco lamentável isso quando a gente vive. O que mudou na juventude? Se foi a influência da mídia ou da própria política que ficou corrompida depois da ditadura, ou se são os pais que não estão educando a juventude direito? O que faz com que a nossa geração de hoje seja tão desinteressada pela política e pelo Brasil? Obrigado, Kevin. Última intervenção. Levanta a mão. Ali, a última. Boa noite. Meu nome é Tarek. Tarek? Tarek. Citaram muito aí a questão da associação da liberdade com a democracia. E hoje, trazendo para os dias de hoje, a maior manifestação dessa democracia, no caso, é através do voto. E às vezes é meio paradoxal associar essa democracia à liberdade, porque se o voto é um meio da manifestação do poder de forma indireta, o poder do povo de forma indireta, isso acaba que é meio fluido quando se fala, se nós pudermos trazer a noção do cidadão da Grécia Antiga, claro que existia restrições ao que era ser cidadão na Grécia Antiga, mas quanto à questão do cidadão atuante, o cidadão como trazer a noção de demorquia, no caso, o povo verdadeiramente no poder, o povo verdadeiramente atuante, não só de forma indireta, mas o povo atuante, que eu creio que seria até um salto na história, para que não houvesse picos de revoltas, de revoluções, mas sim uma revolução a cada dia sendo construída nessa noção de democracia e não apenas democracia.